Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não reparem a bagunça, o lugar onde eu estou, a encardida das paredes, tá? Mas aqui é normal, essa parede que vem da rua ser assim mais mofada, sabe? Daí acaba ficando encardida mesmo. Mas enfim, eu estou aqui, né, pra falar do encardume das minhas paredes, assim, pra falar pra vocês sobre a série que passou ontem. Eu acabei até nem olhando agora pra vir falar pra vocês se era série ou se era curta, mas eu acho que é uma série, que é Falas Femininas. E aí, como vocês viram aí no título, eu vou falar um pouquinho sobre ela e um caso real, porque ontem, olhando a série, eu fiquei muito assim, isso aqui me lembra muito tal coisa que aconteceu. Então eu queria que vocês ficassem aqui no vídeo, né, assistissem o que eu vou falar pra vocês, né, sobre a série. E também, se vocês puderem, ficar para ver o final, onde eu vou contar a história pra vocês, a história real que me motivou a vir gravar, tá? Faz, olha, mas uma cara, eles, que eu não falo nada, né? Pra quem não me conhece, Renata Santana, pra quem me conhece já. Olá, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Fui levar a Sarah pra escola, voltei, comprei coco. Então, tô bem feliz, apesar de aqueles dias não estarem os melhores, né? Se é que vocês me entendem, todos os meses, enfim, aqueles dias. Mas enfim, ontem passou na Globo essa série Falas Femininas, que contava a história da Mancha, né? Mancha, que era o primeiro episódio, né? Acredito que ser. Só que, como boa pobre que sou, não tem a Globoplay pra assistir os outros episódios e ver se é realmente aquilo ali ou não, se as outras vão ser iguais, ou se a Globo vai passar, que nem Todas as Flores, que passou completo, né, na Globo. Mas já faz algum tempo que eu queria fazer isso, sabe? Assistir alguma coisa e trazer uma análise pra vocês. Contar um pouquinho sobre o que eu entendi. E também para quem não conseguiu assistir, ou para quem não tem como assistir, poder conhecer um pouco da história. Quem sabe, assim, se interessa em ir lá assinar. Eu só não assino porque me falta um interesse maior. Mas tirando essa parte do interesse maior, algumas coisas que me chamam a atenção que vai passar na televisão, eu assisto. Então, eu queria contar basicamente pra vocês sobre a série. Eu pensei assim, não vou contar muito para não estragar a experiência de quem não assistiu ainda. Mas eu acredito que quem esteja vendo aqui o meu canal sabe que eu gosto de falar um pouquinho mais. Então vai acabar que eu vou falar alguma coisa a mais da série. Então o que eu vou tentar fazer? Fazer só uma introdução aqui rapidinha, que é mais ou menos o que a gente vê ali na propaganda da série. E aí sim, contar toda a história e depois vir com um caso real pra vocês, tá? Então, pra começar com essa introdução, essa sinopse curtinha do episódio, é basicamente a história de uma patroa e uma empregada, onde acidentalmente acontece um acidente e essa patroa sente culpa pelo acidente que aconteceu. Obviamente, só falando isso, só contando isso pra vocês, basicamente você fala assim, é uma história um pouquinho leve e tal. Só que a minha percepção de tudo que eu assisti, né, inclui muito mais ali, até mesmo questões raciais e, vamos por lá, de posição de empregado e patrão, que eu acabei percebendo, assim, no meu olhar, olhando fora da caixinha, tá? Talvez não seja exatamente a proposta da série, mas ao mesmo tempo também pode ser que tenha sido isso. E aí só muda pra algumas outras coisas, algumas outras percepções que eu tive, tá? Mas enfim, tá? Resumindo bem miudinho, bem enxugadinho, é isso, tá? Mas, indo agora pra série mais completa, e aí quem quiser assiste essa parte, quem não quiser, aí empurra lá pro final do vídeo. Mas depois vocês assistam todo o vídeo, né? Isso é bem importante pra mim. Mas enfim, tá? Começando então aí a contar a história inteira do episódio, que aconteceu inteiro, né, na história. A gente
tem ali a empregada e a patroa, enfim. E é bem nítido e é bem separado a posição da empregada, que vem há anos trabalhando para a família, de geração em geração. A avó trabalhou, a mãe trabalhou, a filha trabalha. E a mesma coisa a patroa, que teve a avó teve a empregada, que passou para a filha, que passou para a mãe, que passou para a filha. Enfim, tá? É bem separado essa parte da patroa da empregada. Mas basicamente começa a série com a patroa limpando um lustre caríssimo, todo de cristal, e ela mostrando para a empregada como era fácil e simples limpar aquilo dali, e que aquilo era uma relíquia de família. Ela deixa isso bem claro, né? Ela explica bem isso. É uma relíquia de família que já vem há gerações, né? Que a avó dela, inclusive, a avó da empregada, da Nayara, era que limpava todos os dias aquele lustre para a avó dela, né, da patroa, a Laura, que nem precisava ser assim todo santo dia, porque aquilo dali era tão fácil de limpar que a cada 6 meses passar um paninho já estava bom. Então ela explica isso, né, ela conta isso para a empregada, e ela desequilibra da escada na hora de descer. Então ali não fica meio nítido, claro, se ela desequilibrou porque ela pisou em falso ou se de fato a escada era um pouco bamba, tá? Mas eu acredito que eles quiseram mostrar ali que a escada era um pouco bamba, porque inclusive a empregada fica segurando a escada enquanto a patroa sobe para fazer essa limpeza do lustre e mostrar para ela, tá? Mas enfim, tá? Passando-se essa partezinha ali do início, a gente tem o lado então da patroa, que recém teve um bebê e ela já é uma mulher mais velha, então ela escolheu ser mãe mais velha. E de outro lado a gente tem a empregada, que vai virar doutora. Não lembro agora exatamente se era médica, advogada, o que era a função que ela ia virar, mas ela era universitária, então ela ia começar a faculdade, e começando a faculdade, que seria em tempo integral, ela ia ter que largar o serviço. Então a gente tem esse lado da patroa que escolheu ser mãe naquela idade e tá vivendo uma vida nova, e a empregada que escolheu deixar de ser empregada e também vai viver uma vida nova. Então assim, são esses 2 contrapontos. Tu tá vivendo a tua vida antiga para seguir rumos diferentes, que é basicamente o que vai acontecer. A patroa, né, a Laura, ela não sabe como fazer as coisas sozinha, porque o marido não tá mais com ela, é só ela, é bebê e tal. E do outro lado a empregada, que tá querendo ir embora, ela tá querendo seguir a vida dela. Nisso, a patroa é um pouco insistente, pede pra ela ficar e tal, diz que ela não precisa ir embora, que ela pode continuar trabalhando ali. E do outro lado, a gente tem a empregada firme, ela não pode ficar, né? Ainda mais que a patroa pede para ela ficar por causa da bebê, né? Que ela precisa de ajuda com a bebê. E a empregada diz que não posso ficar e eu não vou ficar. Nisso, a neném chora, a patroa vai lá cuidar da neném e tal. E ela pede mais uma vez ela pede para a empregada ficar, e a empregada sim, que ela vai ficar até às 18, porque depois das 18 acaba o turno dela, né? Ali a carga horária dela de trabalho termina às 18 horas. E firma a palavra dela nisso. Eu só trabalho até às 18. Depois das 18 eu vou embora. Até às 18 eu fico, depois das 18 eu vou embora. E aí nisso a patroa vai lá cuidar da filha, e ela recebe mais 2 empregadas no apartamento. São 2 empregadas que são vizinhas ali, né? São amigas dela ali. As 2, inclusive, também são negras, né? Não sei se cheguei a falar isso no início, mas a empregada é negra, a patroa branca. Por isso que eu falei pra vocês da questão racial também.
E aí elas estão lá as três no quarto, comemorando e tal, que a senzala venceu, assim, dito por uma das amigas da Nayara, que a senzala venceu, eu ia falar favela, mas a senzala venceu. E aí a própria Nayara disse assim, a senzala não, o quilombo. Então, assim, elas também se colocam nessa posição de que, tipo assim, anos e anos sendo o empregado, sendo o escravo, vamos dizer assim. E agora não, agora o quilombo venceu, agora o quilombo vai ser doutor, agora o quilombo vai ser patrão, vamos dizer assim, nessa maneira que você colocou assim. E nisso, elas estão ali festejando e tal, colocam uma música do Ludmilla e tal, fica cantando ali, fica bebendo, fumando. Não sei se elas estão bebendo é alguma coisa de álcool, acredito que não. Então, foi aí que o telefone tá, do telefone. E aí, nisso delas estarem bebendo e tudo mais ali, né, fumando ali, a patroa vê, uma das amigas, né, essa que fala da senzala, vê que a patroa tá olhando elas, e ela meio que trava. E quando ela trava, a Nayara vai lá olhar, e a patroa deu meio que uma encolhidinha. E nisso, elas acabam indo embora e tal, né, tipo, não, acabou, vamos deixar assim, que talvez eu esteja incomodando e tal. É o meu local de serviço. E as empregadas vão embora. Fica só a Nayara, a patroa, que é a Laura, e a bebê. Nisso, a Nayara, ela faz tudo na casa que ela tinha que fazer. Ela arruma tudo que ela tinha que arrumar. Verifica que não tem uma manchinha em nada, verifica que não tem uma sujeira em lugar nenhum, vidro, azulejo, nada. Tá tudo lavado, tudo guardado. E aí ela vai lá pedir, né, a patroa tá no quarto da bebê, ela vai lá perguntar se ela pode sair um pouco mais cedo, que ela já terminou tudo. E aí a patroa, né, a dona Laura, espera assim, não, pode, não tem problema e tal. E aí quando ela tá saindo, ela pergunta assim, e as janelas da sala, você limpou? E aí ela falou assim, mas você disse que não precisava limpar a janela da sala. E ela disse, não, é que quando eu fui ver a sua festinha, eu percebi uma manchinha no vidro da sala. Então, tipo assim, mais uma questão de, tipo, mostrar que eu ainda sou a patroa e você é a empregada, tá? Você tem que obedecer às minhas ordens. Pelo menos essa é a visão que eu tive, tá? Essas pontuações que eu tô falando pra vocês são as visões que eu tive no decorrer da série, tá? Pode ser que vocês assistam e não tenham tido essa mesma visão, ou venham assistir depois que eu tô falando aqui da série e não sintam a mesma coisa que eu senti, tá? Mas enfim, a moça diz que tá perto da hora de ir embora e tal, mas meio que fica nessa, sabe? E aí ela vai lá, meio que contra gosto, pega as coisas pra limpar, não consegue limpar porque a tal da mancha não tá do lado de dentro do vidro, tá do lado de fora. Tá do lado de fora, daí aquela cena que a gente vê na propaganda, a patroa pega a escada, põe na beirada da janela e pede pra ela ir limpar, né? Limpa lá do lado de fora e tal. E aí ela vai pra limpar, se esgueira o tanto que pode, né? O tanto que consegue. E não consegue alcançar a mancha. Só que antes dela subir na escada e se esgueirar lá pra limpar, ela acha que é muito arriscado, acha que é muito complicado, acha que pode acontecer um acidente. E ela diz isso pra patroa. Não vou fazer porque, né, pode ser arriscado. E a patroa diz, vai, sobe aí, não confia em mim. E aí ela dá o equipamento pra Laura, né, pra dona Laura lá, pegar e limpar. E ela, não, vai você. Então, tipo assim, não é arriscado quando é pro empregado fazer, mas quando é pro patrão fazer, não, pode fazer que eu não me importo. E aí ela diz, né, pra Nayara nesse momento, que ela não sabe da onde que ela herdou, né, deve ser da mãe, da avó, essa mania de limpeza. Só que é engraçado que assim, é uma mania de limpeza que ela não faz, né, quem faz é a empregada. Coisa que é cara, por exemplo, o lustre, que era uma coisa cara, numa réplica de família, ela foi lá, botou a mão e fez. Já o vidro, que arriscava a vida, já que o vidro
era uma coisa mais superficial, a empregada que faz. Mas enfim, né? Ali é a relação delas como patroa e empregada, que já vem ali de um tempo assim. E a própria empregada sabe reconhecer o que é de mais, o que é de menos, tá? Que tem até uma cena que acontece na hora que elas estão lá no quarto. Elas estão falando sobre a favela não, a senzala e o quilômetro vencido. Elas falam que é justamente assim, essa empregada que vê, né, a patroa, ela disse assim, ela aceitou de boa, ela tá tranquila, você não ficar, você ir embora e tal, você não ficar pra trabalhar. E aí ela disse assim, ela pediu pra mim ficar e tal, por causa do bebê. Aí até essa empregada fala assim, que é tipo um alívio cômico que tem ali. Que a empregada disse pra ela assim, tá, mas tu é o pai dessa criança? Porque se tem o pai que se ficar, se tem o pai tá aí, não é tua obrigação ficar. Então é uma coisa que tu sente isso, né? Apesar de eu ser a empregada, eu tenho esse carinho pela minha patroa. E ela, assim, ela quer sair, ela quer a independência dela, mas ao mesmo tempo ela não quer deixar a patroa passando necessidade, vamos dizer assim. E aí, enfim, acontece ali a cena dela subir na escada, o bebê chorar e ela desequilibrar e cair. Quando ela cai, a Laura fica desesperada, vai na janela olhar, só que não tem corpo. Ela olha lá embaixo, não tem ninguém. Ela desce correndo até lá embaixo na rua, também não tem ninguém. Ela olha a árvore, tudo, não tem nada, não tem ninguém. Como assim? Eu acabei de ver a empregada caindo da minha frente e não tem nada aqui, não tem ninguém aqui. Então ela acaba indo até Ela acaba indo então até lá embaixo, olha que não tem ninguém e tal. Ela volta, só que quando ela tá indo pra entrar no prédio, né, pra voltar, essa empregada que tinha visto ela e tal, ela fala assim, tá bem, dona Laura e tal. E ela, não, tô bem, tranquila. E aí ela fala assim, e a Nayara já saiu? E ela desconversa, assim, ela não fala sobre a Nayara. E aí, no não falar sobre a Nayara, ela perguntou do porteiro. Aí ela disse, não tá aí. Aí ela sobe e não fala mais nada. Mas nessa descida dela, ela chega a ligar pra emergência. Só que no meio do caminho ela desiste de falar com a emergência. Não sei se na cabeça dela passou alguma coisa sobre que ela seria culpada ou, né, pelo ocorrido. Então ela só vai ver a empregada e não acha a empregada, então ela volta pro apartamento. Ela volta pro apartamento, ela não entende o que tá acontecendo, então ela começa a limpar tudo, né, onde a empregada tinha botado a mão, mesmo com a luva. Ela vai lá, ela limpa, ela limpa a escada, né, junta a escada no chão, limpa a escada, limpa a vida, limpa tudo. E aí quando ela tá indo largar a escada, ela tá indo guardar a escada, o porteiro chega para ver o que ela queria. Então ela fala sobre algumas correspondências que ela não queria mais receber. O porteiro lembra ela do interfone que tá estragado, né? Tentou entrar em contato com ela, não conseguiu. E pergunta da Nayara, né? Fala assim, um apartamento da frente viu uma coisa caindo do prédio. E eu queria saber se a senhora não viu nada. Não vi. E a Nayara, será que a Nayara não viu alguma coisa? Não sei da Nayara, não sei. E fecha a porta e fica só ela ali com a bebê. Nesse momento que tá só ela ali com a bebê, ela escuta um barulho na porta. Ela vem ver o que é esse barulho na porta. E com quem ela se depara? Com a Nayara. A Nayara que há poucos instantes ela tinha visto desabando do prédio. Então ali ela meio que começa a conversar com a Nayara e tal, querer entender o que está acontecendo. Ela pede pra Nayara ir embora, a Nayara não quer ir embora. Acontece algumas outras coisas. Ela também fica bem assustada. E não, enfim, né, não bate uma coisa com a outra. E só para vocês entenderem também uma coisa que acontece que deixa muito
ali a patroa assustada, mais do que ter visto a empregada que acabou de cair da janela na frente dela ali de pé, é que quando ela entra lá no quarto para pedir para ir embora, mais cedo, que a patroa disse que pode e tal, a patroa disse assim, cheiro, sabe, meio que querendo falar do cheiro da empregada, mas ao mesmo tempo, não especificamente do cheiro da empregada, mas sim do cigarro que ela estava fumando. E aí, quando ela tá sozinha lá com a bebê, né, antes da empregada voltar, ela vai limpar uma fralda da neném, tipo essas fraldas de pano, nessas fraldas, essas mais modernas, tá? E aí ela suja a mão com cocô, e ela começa a limpar a mão, e ela esfrega muito assim a mão. E no esfregar a mão ela chega a machucar, então ela enrola assim a mão onde ela machucou. E aí quando a empregada volta, a empregada faz a mesma coisa. Ela pega e fala pra ela, nossa, coisa, que cheiro. E aí é onde que a patroa pede pra ela ir embora. Então fica aquele contraponto de que ela tá apavorada, né? A patroa apavorada, porque a empregada tá ali, a empregada não vai embora e tal. Ela já mandou a empregada embora e a empregada não vai. E de outro lado tem a empregada que cutuca mesmo, sabe? Chega e fala, qual que é o problema? O problema é o meu cheiro. E enfim, acontecem várias coisas ali. Ela fica muito assustada, ela se tranca. Depois ela chega a gravar a empregada. Ela tira foto da empregada pra mostrar pro ex-marido. E aí o ex-marido fala que tá vendo a empregada, mas ela diz, tu tem certeza que tu tá vendo ela? Ela tá limpando. Não, ela não tá limpando. Ela tá fazendo isso aqui. Não tá fazendo isso aqui. Para com essa mania, para com essa teimosia com a empregada. Tu vai começar. Então ali já meio que dá um sinal, vamos dizer assim, de que já aconteceu alguma coisa entre ela e o marido, envolvendo a empregada, tipo, alguma discussão que ela teve com o marido, alguma cisma que ela teve com o marido, por questão da empregada, que provavelmente não tinha feito nada. E aí num outro momento ela senta para conversar com a empregada, que é quando vem essa questão do cheiro, se não me engano. E aí ela fala pra empregada ir embora, e a empregada fala pra ela assim, não vou embora, porque o meu horário é até às 18 horas. Então, até às 18 horas ela vai ficar naquela questão ali de querer que a empregada vá embora e a empregada não vai. Ela quer que a empregada vá embora e a empregada não vai. Até que num determinado momento, a casa tá toda sozinha, ela vai lá uma frigideira, ela tá assim, tipo, eu vou agredir pra ela ir embora, eu vou bater nela pra ela ir embora. E ela chega no quarto, não tem ninguém no quarto. Aí ela vai na janela pra tentar ver de novo o que aconteceu ali e tal. E aí cai aquele lustre enorme de vidro, né, de cristal, no início do episódio. Cai, quebra, se espatifa tudo no chão. E ela escuta o choro da neném. Ela vai no quarto da neném, a neném não tá no quarto. Ela escuta o choro de novo, ela vai em outro cômodo da casa e não tá. Ela escuta o choro de novo, ela vai e não tá. Então ela vai assim, de cômodo em cômodo, não encontra a neném. E aí quando ela passa na sala, a empregada tá bem perto da janela, com a bebê no colo. E aí ela pede pra Nayara entregar a criança. E a Nayara disse, não, tô contando aqui uma história pra ela e tal. E aí nisso de estar contando uma história pra ela explica, né, algumas coisas ali, pra finalmente entregar a bebê. Só que também teve uma outra parte que foi interessante pontuar aqui também na série, que quando elas estão lá sentadas conversando, na hora que a Nayara vai sair da mesa, né, que elas estão conversando, a Nayara disse que com 11 ou 12 anos ela aprendeu com a avó dela a limpar o chão. E aí ela fala, né, como que a avó ensinou. Começa no cantinho mais afastado da porta, daí vem vindo, sempre passando pano aonde tu tá caminhando. E tu sai com a sujeira. Então, tipo assim, ela fala isso e é nítido o quão pesado é essa fala, né, ali, porque tu percebe que tu é vamos dizer assim, né, que tu é a sujeira, que tu é o resto, que tu é o que não importa, o que importa pro patrão é tá tudo limpinho, tá tudo bonitinho, tudo cheirosinho, que o teu cheiro não esteja ali, que tu não esteja ali. E aí quando chega nessa parte que tá lá, a empregada com o neném no colo e a patroa pedindo a neném, ela começa a falar
né? Então ela pontua muito mais coisas que eu não consigo falar porque eu ainda estou cansada, pra falar a verdade pra vocês, estou morrendo de sono. Mas se eu não gravar agora, eu não gravo mais. E aí ela começa a contar, começa a falar e tal. E aí a patroa diz pra ela assim, não, que ela fala sobre, né, elas serem iguais, né, a patroa é sempre igual, a empregada é sempre igual, não consegue, né, vamos supor assim, ver a vitória do outro ali em questão de o empregado tem sempre que ser o empregado, né, e aí ela pega e fala que as coisas vão ser diferentes, que a filha dela não precisa ser igual a ela, a mãe, a avó, enfim, a todo mundo que veio antes, que ela pode sim ensinar a filha a ser diferente, a ser uma mulher diferente. E aí ela pergunta, e eu sou uma mulher? Né? Ela pergunta pra patroa dizer, né, se ela é uma mulher, se ela é alguém, se de fato ela não é só a simples empregada da casa, que tem que estar ali à disposição para fazer tudo o que a patroa quer, na hora que quer, como quer e quando quer. E essa posição, não do empregado em si, mas essa posição de tipo assim, algo não tá do meu acordo, eu vou arrumar alguma coisa para tu fazer, mesmo que isso não tenha sido combinado. Isso eu já senti, né? Eu trabalhei uma época numa padaria que a pessoa, né, o marido da minha patroa, ele tinha combinado comigo uma coisa, tava tudo certo, eu cumpri todo o combinado, tudo que ele tinha pedido pra eu fazer, eu fiz, e aí no dia ele deu a louca, e aí ele queria que eu fizesse diferente, queria que eu voltasse pro trabalho pra fazer as coisas diferentes do que ele tinha combinado comigo. Então, tipo assim, eu entendo essa posição, sabe? Tipo, tu já tá saindo, tu tem que voltar e fazer uma coisa que não estava no combinado. Ah, mas tu é empregada, tu tem que fazer. Não, tudo bem, tu tem que fazer. Mas será que ela estava pedindo pra empregada limpar aquela mancha porque de fato tinha ali a mancha incomodando ela? Ou porque ela viu a empregada comemorando e tal, que ia embora, e aí só por causa disso ela arrumou uma coisa pra empregada fazer e ter que ficar até as 18 horas, que era o horário dela. Então, enfim, ali elas conversam muito, elas têm essa troca. E aí, quando ela pede perdão pro empregado, né, ela pede desculpas, pega a bebê de volta. Aí a empregada diz, né, agora deu minha hora, agora tô indo embora. E aí aparece a patroa ficando com a criança em casa e a empregada indo embora. E obviamente tem algumas outras coisinhas ali que aparecem, minúsculas, né? E aí que foram mais de meia hora pra contar o episódio inteiro pra vocês. Porque realmente eu contei inteiro pra vocês. Se vocês não viram, foi isso que aconteceu. Se vocês viram, né? Só recapitulei tudo que aconteceu. Mas enfim, ela vai embora. E assim, eu, né, vendo de fora, como telespectadora, eu gostaria que outras coisas tivessem acontecido ali. Porque a gente sabe que aquilo ali é uma psicose, é um surto. Vamos supor que aconteceu com a patroa, dela imaginar que tinha acontecido tudo aquilo e de fato não aconteceu. Mas ao mesmo tempo fica aquela coisa que, tipo assim, outras pessoas viram outras coisas. Então, tipo, como que pode ter sido a imaginação da patroa? Será que não foi algo além? E de fato, poderia ter sido algo além. Então, eu acho que ele poderia ter sido abordado de outra maneira, né, outras coisas, porque o que competia dentro do apartamento, para mim, casava muito bem. Mas competia fora, né, como o porteiro fala que viu algo caindo da janela, ali já era uma coisinha um pouquinho complicada. Como eu também, na hora que aparecia a empregada ali na janela, eu pensei assim, vai ver a empregada vai cair da janela com a criança e aí eles vão perceber que o tempo inteiro não tinha empregada, a empregada já não estava mais na casa e o que caiu de fato, né, que seria bem trágico, o que de fato caiu foi a bebê, porque a mãe já não aguentava mais os choros, porque a criança chorava, a mãe ia lá olhar, a criança chorava, a mãe ia lá olhar. Então poderia ser esse lado também. Então, assim, tinha muitos lados que poderia colocar ali e ao mesmo tempo desses vários lados ter várias percepções diferentes também da história.
com o mesmo contexto, contando a história da empregada e da patroa, mas com outros finais. Não sei se os próximos episódios eles vão trazer histórias semelhantes ou vão trazer tipo, a mesma história, mas de pontos de vista diferentes. Acredito que não, acredito que sejam histórias novas. Mas enfim, tá? Agora então aqui, né, nos minutos finais, eu queria trazer pra vocês a história real que eu vendo essa série, eu na hora fiz assim, deu um estralo e eu lembrei, tá? Que essa história aconteceu com a minha mãe. Então assim, eu queria poder um dia sentar com a minha mãe e perguntar pra ela se ela se sente à vontade a gravar essas histórias e aí gravar essas histórias com ela. Porque assim, quando eu falei pra vocês que eu via coisas e tal, não era exclusivamente eu, então assim, na minha família. Eu, a minha mãe, minha irmã, meu irmão, todo mundo a gente vê ou escuta alguma coisa. Meu irmão, ele vai mais pro lado lógico, tipo, eu vi uma coisa, mas eu tento pontuar o que eu vi de fato. Será que o que eu vi não foi um casaco, que daí eu imaginei um corpo ali? A minha irmã, geralmente quando eu vejo essas coisas, ela me conta mais quando ela se assusta. E a minha mãe, ela conta muita coisa de quando ela era criança, quando ela era mais nova, assim, tipo, antes de ter meu irmão. E outras coisas ela não fala porque ela não quer assustar a gente. Mas quando dá a casualidade dela falar, a gente, não sei, também eu percebi. Aí ela meio que desconversa, sabe? Então, essa história que me lembrou, que aconteceu com ela, é uma história que ela conta há muito tempo. Que foi quando ela trabalhava de doméstica numa casa. Que tinha na janela onde que botava a roupa pra secar, tinha aqueles varalzinhos de esticar, sabe? Era tipo uma sanfoninha. E ela disse que ela tinha a mania de sempre se debruçar na janela. Tipo, daqui o parapeito, né? Vamos supor que ela, em vez dela puxar aqui assim, pra ir colocando a roupa e empurrando, ela fazia assim na janela pra esticar, pra botar a roupa lá no varal todo esticado. Então ela disse que todo dia ela fazia isso. Toda vez que tinha roupa para estender, ela esticava o varal e se debruçava na janela para botar roupa. E ela disse que um dia ela estava indo para estender a roupa e ela já estava, acho que por varal esticado, ela ia esticar o varal, enfim, não sei. Ela estava chegando perto da janela. Ela viu um corpo cair da janela. Ela disse que só fez um... E ela viu nitidamente um corpo caindo. Não sei se ela chegou a ouvir barulho, acho que não ouviu barulho. Mas ela disse que ela viu um corpo caindo. E ela foi correndo na janela ver e não tinha ninguém, não tinha nada. Ela disse que tinha até visto pessoas conversando lá embaixo, mas não tinha nada. Ela ligou pro porteiro, o porteiro disse que não viu nada. Ela disse assim, eu vi alguma coisa cair da janela, não tem nada aí. Alguém se acidentou e tal. E aí o porteiro falou assim, não tem nada aqui. Mas não viu cair nada aí. Não, será que não foi uma roupa? Não, era uma pessoa. Ele, não tem nada aqui. Tá viajando. Ela foi até lá olhar, não tinha de fato nada. E na cabeça dela, ela disse que ela imagina que fosse o anjo da guarda dela, avisando pra ela não se debruçar mais na janela. Uma hora ia dar ruim, uma hora ia dar merda. E de fato, desde que ela viu aquele corpo caindo, ela nunca mais se debruçou na janela. Depois eu vou ligar pra ela, vou perguntar se ela viu a série, pra ver se ela lembrou, né, do ocorrido, né, com ela. Porque, de fato, ela, até hoje, quando ela fala disso, ela fala bem assustada. E que ela tem certeza que foi um corpo que caiu. Ela disse que ela viu nitidamente um corpo, ela viu uma pessoa caindo. Então, não foi algo que, tipo assim, aconteceu de cair alguma outra coisa, algum outro objeto. E ela confundiu. Ela diz em todas as letras que foi um corpo. E isso foi antes do meu irmão. Meu irmão tem 38, vai fazer 39 esse ano. Ano que vem ele faz 40. O meu irmão tá com 38. E ela foi isso, acho que antes dela ter meu irmão, ou quando ela tava grávida do meu irmão. Daí foi quando ela largou o emprego de doméstica. Mas ela jura isso, ela fala isso até hoje pra nós, que foi sim um corpo que ela ficou caindo. Então assim, não sei se eu criei muita expectativa nisso pra vocês. E chegou no final e disse, só isso. Mas foi uma história que aconteceu com a minha mãe. E a minha mãe tem várias outras histórias com viagem
astral, acho que é astral que fala, sai do corpo, tem essas coisas. Muito já aconteceu com a minha mãe. Ela até conheceu a casa de uma cliente da minha tia-avó. Ela trabalhava de doméstica também. E ela falou exatamente toda a casa, sempre teve na casa. Mas isso eu deixo pra contar detalhadamente pra vocês, se eu conseguir convencer ela a gravar um vídeo pra vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero poder trazer outras séries, filmes aqui pra vocês. E se vocês gostarem desse filme, quiserem deixar sugestões de séries aí pra assistir, pode deixar nos comentários. Eu amo série de filme de terror, suspense, mistério, mas também coisas que tem a ver com viagem no tempo e espaço. Acho muito atraente. Então, possivelmente, não sei, talvez o próximo que eu traga pra vocês seja boneca russa. Não sei também se vocês estariam interessados. Mas eu fico por aqui, tô bem cansada. Beijo, tchau e